Olha aí para a sua Bíblia agora. Êxodo 33, versículo 14 e 15 diz: Disse, pois, irá minha presença para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Você pode dizer um amém? Você consegue guardar aí um pouquinho esse texto? Outro texto. Juízes capítulo 6, versículo 33, 34. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste subiram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou Abiesrita para segui-lo. Diz um outro amém aí, diz. Vai guardando se você puder, faz um exercício aí de memória. Mais um texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. São histórias conhecidas, eu estou só pegando alguns textos ali, para nós estudarmos uma palavra juntos aqui. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga amém. Curva sua cabeça, vamos orar, vamos buscar no Senhor, vamos. Eu estou aqui, mas eu sou só um canal. A palavra, a fonte é do Senhor. Então busca nele, ore aí, fala com o Senhor agora, ore por essa pessoa que está do teu lado. Vamos pedir, irmãos, quem pede recebe. Pede mesmo, fala: Senhor, eu quero ir para casa com uma palavra. Fala aí para ele, fala: Senhor, eu quero muito mesmo sair daqui dizendo: Deus falou comigo, a palavra foi para mim, eu precisava ouvir isso. Vamos lá, ore por mim também, longe de mim todo cansaço. Pai, em nome de Jesus, que fazemos agora aqui é uma busca, Senhor, nós viemos buscar, dizendo como salmista: minha alma tem sede e fome de Ti. Dá-nos palavras, Senhor, nosso coração sente falta da Tua palavra. Tua palavra para nós é o alimento, Senhor, e nós estamos com fome. Nos dá a palavra. Dá uma palavra, Senhor, que mude o rumo das coisas, Senhor. Dá uma palavra, Senhor, que nos faça entender esse momento da nossa vida, Senhor, e então nós vamos dizer: cumpra-se em nós a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você, se você crê nisso, crê nisso, amém. Gente, eu não entendo muito de carro, aliás, eu sei pouco sobre carro, eu fui aprendendo, tendo carro, mas eu não gosto, não sou muito de ler assim sobre carro, não sei muito. Eu já errei muito nos meus carros aí, que eu comprei carro, eu errei, né? Eu já comprei um carro que o mecânico falou assim: nem de graça eu teria um carro desse. Puxa, duro ouvir isso, né? Meu mecânico era o Manieri. Um dia eu levei meu carro para ele, um dos carros que eu comprei era um carro a álcool. Só funcionava depois que esquentava. Você tinha que pôr ele no sol, tirava ele da garagem, empurrava ele, deixava ele no sol para ele esquentar. Aí depois que ele pegava um sol, depois do almoço, aí ele funcionava. O Manieri falava assim: rapaz, ele falava: Vanderlei, esse carro caiu do avião, na linha do trem, o trem passou em cima e você comprou. Imagina, se o mecânico falar um negócio desse, você fica desanimado, né? Eu comprei um carro que falaram que era motor de geladeira. E eu fui ver atrás da minha geladeira, sabia que era igual. Eu abri, olhei, era uma bolinha assim, um negócio, eu olhei na geladeira igual, falei: gente, errei mesmo, rapaz, não sabia.
E na Fórmula 1, eu falo de Fórmula 1, gente, mas eu estou parado lá no Ayrton Senna. Agora você imagina que eu estou lá atrás, né? Na Fórmula 1, as bandeiras, né, as equipes, você vai sempre ouvir falar, eles vão falar assim, usa motor tal, né? Porque é importante o motor que move o carro, né? Você já deve ter visto, alguém que já assistiu, eu confesso que hoje eu não assisto mais isso, mas na Fórmula 1 há carros, equipes, bandeiras que saem na primeira fila, e logo na largada, algumas voltas, o motor explode. Né? Por quê? Porque o motor não suporta a máquina, né? Quantos compraram carro e nunca olharam o motor, e o motor já estava prestes aí a estourar, a fundir o motor, né? Não viram a quilometragem, não viram, ou foram até mesmo enganados, mas a importância de você saber aquilo que é a força do automóvel, né? Eu falei isso só para abrir tua mente, ilustrar sobre aquilo que eu queria falar hoje com vocês, estudar com vocês. A palavra de hoje é o que move você. Essa é a palavra de hoje. O que tira você de um estado e leva para um lugar? O que empurra você? O que impulsiona você? O que faz o que você, ainda que muitas vezes esteja querendo até parar, mas aquilo não deixa você parar. É quase que um empurrão nas costas e leva você. E eu queria ministrar isso hoje na tua vida. O primeiro texto que eu li, e se você ainda lembra alguma coisa, eu queria mudar agora a ótica sua de ler. E eu desafio até agora, depois disso que eu vou estar falando aqui, você vai ler de novo o texto lá. O primeiro texto que eu li, Moisés está falando isso com o Senhor, e ele está falando, Senhor, o Senhor disse que nós vamos sair daqui, ok, mas o que vai nos levar? O que vai nos impulsionar? O que vai mover a gente? Quem vai conosco? Quem vai nos tomar e vai nos levar? E aí vem essa resposta extraordinária, e Deus fala, a minha presença vai com vocês. Uau! E aí ele usa essa palavra, e a minha presença vai dar descanso para vocês. E o descanso aqui não é relaxar, parar, não é isso. É segurança. Vocês vão sair de um lugar e vocês vão chegar no outro. Você entende agora porque está escrito lá, quando a nuvem se levantava, todo o povo andava. Porque era aquilo que movia, era a presença. Se a nuvem parava, ninguém levantava a tenda, nada, todos ficavam parados. Porque o que nos movia, ele está dizendo assim, era a presença dele. E o sinal da presença dele era uma nuvem, uma coluna de fogo. Era isso que nos movia. Quem entendeu aí, diga um amém. Que move você? Segundo texto. Vocês devem conhecer, devem ter lido algo, ouvido já falar alguma coisa sobre a história de Gideão, né? Gideão é o complexo de inferioridade, né? Ele está falando com Deus e ele começa uma conversa desagradável com Deus, e ele fala assim, Senhor, parece que Deus não sabe, né? Tem uma conversa assim, parece que Deus não tem noção disso, e ele fala assim, Senhor, a minha tribo é a menor. A minha família, nessa tribo que é a menor, é a menor. E eu, disso tudo, sou o menor. Eu estou falando isso para você saber quem é essa pessoa. É aquela, a menos potente, a mais impotente, a mais insignificante. A pessoa, eu não sei se você já se sentiu assim, que ninguém te ouve, que o seu grito não é ouvido. Não sei se você já sentiu assim, que a sua voz não é ouvida. É essa pessoa. Agora preste atenção, está escrito lá, o Espírito do Senhor se apoderou desse, e ele tocou uma buzina. Foi assustador. Sabe aquela pessoa insignificante? Então, só que veio algo sobre ela tremendo, se apoderou da vida dela, e ela tocou um negócio. Todos ouviram, todos vieram, todos se ajuntaram
ao menor, do menor, do menor. Mas tinha algo que estava movendo ele naquela hora. Era o poder de Deus na vida dele. O que move você? Qual é o combustível que está hoje terminando você? O que está te empurrando hoje? É isso que eu queria ministrar. Terceiro texto que eu li. Colocaram um motor potente numa carcaça pequena. Eu não entendo muito, mas vou falar aqui um motor de carro aí, carrão, vai, 3.5. Caminhonetona, hein? Faz um barulho, não faz? Não é 1.0. 1.0 ligar o ar não sai do lugar. Motorzão mesmo. Colocaram esse motor no menininho. Diante de todos os irmãos maiores, brutão, só gente bruta. Diz lá, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Gente, agora vai ler, porque agora talvez você vai entender. Por que esse menino, que não é um brutão, mas algo está movendo dentro dele? A gente ensinava as crianças a cantar uma música, dizia assim: se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus... Só que o Espírito não se moveu, você não cantou, não pulou, não dançou, não fez nada. Agora você imagina esse menininho lá, esse pastorzinho de ovelha, com um poder tremendo se movendo dentro dele, chega diante de um gigante, o gigante não está entendendo, o gigante não, e ele tem algo aqui empurrando ele, movendo dentro dele, e ele olha para o gigante e fala: você vai cair. O gigante, sem entender o que está acontecendo, porque o gigante não sabia. Tinha um espírito, o Espírito do Senhor tinha se apoderado daquele menino. Talvez agora, se você for ler o Salmo 18, você vai entender por que esse menino está dizendo assim: por causa dele em mim. Ele fala assim: contigo eu salto muralhas, passo pelo meio de um batalhão, não temerei a 10 milhares que se levantam contra mim, porque tu me armas de força. Ou seja, o Senhor se move em mim. É Ele que me empurra. Então com Ele, aí Ele diz assim: e ainda que eu ande por lugares assim tenebrosos, lugar de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque não sou eu, é Ele que está me empurrando. É Ele que se move em mim, Ele me toma. Ele me toma. Então não vai pela carcaça, não vai pelo histórico, não vai por aquilo que eu já passei, porque o que está se movendo em mim é o Espírito de Deus. Você crê nisso? Então eu queria ministrar isso. O que move você? O que faz, apesar de todas as circunstâncias que você está enfrentando, de todas as oposições, de tudo que te desanima, o que toma você? O que faz você levantar? O que trouxe você aqui hoje? Se não foi o Espírito de Deus que... Você falou lá, eu acho que eu não vou, mas aí o Espírito de Deus me empurrou, vai! E você está aqui porque Ele te impulsionou. O que faz com que você não desista? O que está movendo? Que águas são essas? Há coisas que se movem pela força das águas, né? Outras pela força do vento, outras é tração animal, outras é força humana, outras são baterias, outras são energia. E eu queria perguntar: qual é essa força que move você? Que faz você mesmo sem forças ali, desanimado, ou já com uma história de que não deu certo, e mesmo assim te empurra para mais uma vez, porque dessa vez você vai vencer. O que move você? Eu queria começar aqui, eu queria estudar com você algumas coisas que podem até mover você durante algum tempo, mas vai parar. Você tem que tomar cuidado. Isso não, você não deveria continuar se movendo em cima disso. Você deveria atentar, mudar algumas coisas na sua vida. Funciona, tá, funciona. Mas na hora que você mais precisar pode falhar. Não é bom isso, não faça isso. A primeira coisa que eu quero ministrar aqui no teu coração é a fé dos outros.
Você não imagina quantas pessoas se movem pela fé dos outros. Eu tenho 2 filhos. Eles podem até ter começado na minha fé, mas eles não podem continuar na minha fé. Eles precisam ter a fé deles. Eles podem até me considerar, se é que me consideram assim, dizer, nossa, meu pai é um homem de fé. Isso pode até socorrê-los em algum tempo, quando vão me procurar e falam, pai, ora por mim. Pode. Não sei como é seu, mas os filhos procuram a gente no dia da prova, não é isso? Se a nota foi boa, não procura mais. Se a nota foi ruim, aí que não procura mesmo, porque sabe que vai levar uma, né? Então, você não pode ser movido, impulsionado pela irmã do coque. Gente, evangélico, ele tem um probleminha. Por exemplo, na nossa mente, não sei se tiver algum japonês aqui, me perdoa, estou só... Na nossa cabeça, por causa dos filmes, todo japonês luta. Porque os filmes mostraram isso. Então, hoje, se tiver um japonês perto de você, pequeno, e ele falar, você pode ser maior que ele, pode ser tal, você fica assim na dúvida, vai que esse cara dá um golpe aí, a gente nunca sabe, porque é o quê? Um japonês. A pessoa está de coque. O que para nós evangélicos quer dizer assim? É oração. É a irmã da oração. A gente já corre ali. Funciona? Funciona. Mas você não deveria viver assim. Você deveria viver na sua oração, na sua fé. A Bíblia fala de uma mulher que ela estava sangrando. Já fazia 12 anos ela sangrava. E ela foi procurar Jesus. Tentaram impedir ela de chegar a Jesus, de tocar em Jesus. Mas ela tocou em Jesus. E olhe para mim, e ela foi curada. Sabe o que Jesus falou para ela? A tua fé te salvou. Entende isso? No mesmo texto, no mesmo capítulo, os discípulos estavam num barco cheio de água, passando um sufoco. Sabe o que Jesus falou para eles? Aonde está a fé de vocês? Primeiro Samuel 16, 14, o texto que eu li de Davi, era 1 Samuel, termina 1 Samuel 16, 13. Olha o 14. Olha o 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Preste atenção aqui, quase que tentando colocar numa ordem cronológica, mas não é, estou só assim. Naquele momento que foi ungido Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele. Naquele momento o Espírito do Senhor saiu de Saul. Ponto. Passa algum tempo, Davi vai enfrentar Golias, vai enfrentar o gigante. Está lá. Saul pega e dá a armadura dele para Davi. O que a armadura significa? Nossa fé. Davi ainda colocou nele ainda. Falou, não posso enfrentar esse homem baseado na sua fé. Tem que ser na minha fé. E a minha fé está no Senhor dos Exércitos. Com 5 pedrinhas, sem nenhuma armadura, só com estilingue, eu creio que Ele vai me dar vitória. Porque a minha fé diz que maior é o que está comigo do que aquele que está contra mim, que muito mais me cerca do que aqueles que se levantam contra mim. A minha fé diz que por um caminho se levantam contra, mas por 7 caminhos vão ter que fugir de mim. A minha fé diz que sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A minha fé diz que Deus vai na minha frente e que é Ele que luta as minhas guerras. Aleluia.
Funciona durante um tempo? Funciona, mas não é bom. Não é bom. Você pode até viver um tempo baseado na fé do seu pastor. Não é bom. É bom você ter a sua experiência de fé. É você se mover. O pastor não vai estar perto, o pastor nem sabe o que está acontecendo, o pastor nem orou por você. Mas a tua fé está se movendo. Crê nisso? Vamos lá. Outra coisa que funciona, mas vai chegar uma hora que você vai perceber que vai te deixar na mão. É aquilo que não pode ser falso. Dá um sinal para mim. Quem aqui já abasteceu o carro e saiu do posto e o carro perdeu a força? E o mecânico falou que você foi batizado nas águas. Tinha mais água. Tinha cor de gasolina, mas não tinha cheiro. E é interessante, porque o carro ele sai do posto. É incrível, como é que pode? O carro não podia sair do posto, ele devia fazer assim, ele não pegava e acabou. Porque você sai do posto, volta no posto, o cara fala, não foi aqui que você abasteceu. Você acredita? Funciona, mas uma hora vai falhar. A Bíblia fala que alguns homens, vendo Paulo ser ministrado e ministrando no poder de Deus, também foram fazer igual, mas se meteram com um demônio, com um espírito mau que estava numa pessoa, e eles foram e foram. O demônio deu uma surra neles, tirou a roupa deles, bateu neles, e diz a Bíblia assim, e saíram de lá envergonhados. Um homem que pediu para os discípulos tirar um demônio do filho, e os discípulos não conseguiram, e ele falou, olha, eu pedi aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. E os discípulos ainda foram perguntar para Jesus, por que nós não conseguimos? E aí Jesus falou, porque tem coisas que é jejum e oração. Gente, tem aparência que ora, mas não ora, uma hora não vai funcionar. Tem uma pessoa que eu estou pregando para ela, e é um homem, e ele me falou, pastor, eu estou em casa e eu vejo vultos passando assim, correndo. Eu ponho a chave na mesa, eu chego em casa, eu ponho a chave na mesa da sala, vou no quarto, quando eu volto a chave não está na mesa. E eu reviro a casa e nada, aí eu faço a minha prece. Eu quis saber, gente, qual que é. Falei, qual que você faz? Ele falou, eu faço aquela, crê em Deus Padre. Eu falei, não é Deus Padre. Não, eu faço aquela, crê em Deus Padre. Eu falei, não é Deus Padre. É aquela, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu unigênito Filho, o qual, é esse? É esse aí, creio em Deus Padre. E a chave aparece. Então, gente, funciona durante um tempo? Funciona, mas uma hora vai faltar. Sabe o que vai faltar? Um tempo de comunhão séria com Deus. Ter Bíblia não quer dizer que você leu. Nós tínhamos uma vizinha em frente à nossa casa, que ela ficava possessa assim, na tarde assim, puxa. E os vizinhos lá muito ligados na rua, eles gritavam um para o outro, o bicho pegou lá na fulana. E aí minha mãe saía correndo dentro de casa, ela estava lá no varal, porque lavando roupa, ela entrava para dentro de casa, cadê a Bíblia? Gente, Bíblia. A gente não fazia ideia onde tinha a Bíblia. Aí ela brigava com a gente, vocês perderam a Bíblia. Não tinha pego a Bíblia. Vocês perderam. Aí corre para lá, corre para cá, achava a Bíblia. Quando achava a Bíblia, ela pegava a Bíblia correndo e saía correndo, atravessava a rua, entrava dentro da casa lá da pessoa lá, entrava, abria a Bíblia e falava para o demônio, lê aqui.
Gente, sorte que era um demônio, gente boa. Você está rindo, porque ele devia falar assim: dona Adélia, já li esse aí eu já li. Você pode ver, toda a casa está aberta no Salmo 91, que o diabo sabe de cor. Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Está amarelo. A pessoa não muda nem a página para o demônio ler outro texto. Funciona durante um tempo? Funciona, mas não pode ser assim. Tem que ser verdadeiro, tem que ser algo sério com o Senhor. Quem pode dizer amém? Isso não pode mover você. Vir à igreja não quer dizer que você tem fé. Ter Bíblia não quer dizer que você lê. Que os outros oram por você, aleluia, mas você ora. Funciona os outros orarem? Funciona. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar orar. Você crê nisso? Vamos lá. Outra coisa, eu estou indo, gente, estou indo com você, eu estou levando você para coisas que são sérias aqui, que você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque vai andando, vai, mas uma hora o motor não aguenta. A Bíblia chega a falar assim, naquele dia muitos, a Bíblia fala, muitos não vão conseguir. Porque tem que ser o Espírito de Deus que nos move. Moisés falou: o Senhor fala que nós vamos subir daqui, mas o que vai nos tirar daqui? O que vai nos mover nesse deserto? E Deus fala: minha presença vai com vocês. Para você ter uma ideia, e se você ler lá, está escrito lá, esse povo que Deus ia com eles, movia o coração deles, está escrito na Bíblia, era como boi selvagem, por onde vinha passando, ia lambendo tudo por onde passava. Sabe por quê? Porque o que movia o coração deles era a presença de Deus. E se Deus está conosco, quem poderá ser contra nós? Outra coisa que funciona, mas uma hora você vai precisar de algo mais. Não pode ser só no natural, tem que ser no sobrenatural de Deus. E nós estamos nos acostumando, gente, com o que temos, com o que é, com o que se vê. Alguns lugares, algumas pessoas falam assim que o povo de Deus não pode estar tudo bem com eles, que eles se acomodam, tem que passar perseguição, dor, que aí ora. Não pode, né, gente, está louco? Eu quero orar quando está tudo bem também, não quero estar aliás, Senhor, não precisa tirar tudo para fazer orar, Senhor, não precisa, eu vou orar. Não precisa deixar tudo difícil para o povo buscar. A gente fala assim, quando o povo está bem, o povo vai tudo para a praia. Gente, louvado seja Deus, vai para a praia mesmo, tem que ir. Não tem nada de errado nisso. E na praia serve o Senhor, louva, está tudo certo. Agora, cuidado que você está se acostumando com o natural, com as coisas naturais. Eu tenho plano de saúde. É simples, mas é muito bom. Puxa, como é bom. Você, né, mesmo que seja o mais simples, é bom. Né? Porque hoje com plano ou sem plano vai demorar, gente, não adianta. Tenta marcar para você ver. E fala que você tem plano, não muda muita coisa. Né? Mas é bom, puxa, como é bom você ter uma segurança dessa, um plano. É muito bom. Mas olhe para mim, mas a minha segurança está no médico dos médicos. É bom, sabe, você passar mal e corre ali para você ter um plano de saúde, é maravilhoso. Mas antes, põe a mão na cabeça. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades, Ele levou sobre si, e pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu creio em remédio, eu acredito muito em remédio. E no médico que receitou o remédio, eu acredito muito nisso. Mas o poder que me cura vem do alto. Se Ele age dessa forma, irmãos, mas que eu sei que eu vou estar curado, essa certeza eu tenho. Crê nisso? Cuidado, porque às vezes a gente está tão assim naquilo que é normal, a igreja está se acostumando com isso, e a igreja está muito no natural e pouco sobrenatural, pouco mover do Espírito,
pouco fogo no coração, pouca experiência com o Senhor, pouco testemunho, pouco mover do vento do Espírito, pouco, está muito normal, muito, sabe, nós mesmos resolvemos. Está na hora de deixar Deus agir na nossa vida, né? Zacarias 4:6, está aqui no telão. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Né? Cuidado, irmãos, que a gente está dando jeito para as coisas. Funciona? Funciona até um certo tempo. Mas eu queria ouvir um amém seu agora. Mas joelho no chão move os céus. E faz tempo, hein? Você já foi mais assim. Rosto no chão, gente, provoca coisas extraordinárias. Alguém acredita nisso? Sabe, irmãos, nós estamos muito por isso que você está cansado, esgotado do jeito que é. Claro que está. É muito força, é muito desgaste. Tira um tempo para orar e deixa Deus ser Deus na sua vida. Imagina Gideão, aquele cara que quem ia acreditar em Gideão, quem ia seguir Gideão. Para você ter uma ideia do que aconteceu naquele dia que o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele, até os inimigos tiveram um sonho, e sabe o que os inimigos falaram? Só pode ser Deus se movendo na vida dele. Os inimigos falaram, porque não é ele, não é, aquele menino não pode ser. Por isso que Golias estranhou, falou: rapaz, quem você pensa que eu sou para vir contra mim? E Davi falou: você afrontou o Senhor dos exércitos, e quem me trouxe aqui para lutar contra você foi Ele, e Ele vai me dar a vitória hoje. Entende isso? É um sobrenatural. Eu vou ler esse texto para você porque ele é lindo. Esse texto aqui, Paulo está escrevendo para a igreja algo, é lindo isso aqui, é maravilhoso. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Gente, isso aqui é tremendo. E nós como igreja precisamos entender isso aqui, nós precisamos nos mover como igreja nesse poder de Deus para a nossa vida. Coisas extraordinárias vão acontecer no nosso meio, coisas assim, enquanto está tendo louvor, Deus está operando, porque o que move o nosso coração é a fé que temos no Senhor, não é no ungidão, não é no poderoso, não, é naquele que é invisível, mas está aqui agora, é Ele que está aqui agora. E me coloca aqui na frente, fala aí, vai falando, que eu estou no meio da igreja, eu vou tocar pessoas, e eu vou agir, porque é um povo que crê, e é um povo deixando se mover pelo Espírito. Quem crê nisso? Aleluia. Porque senão fica muito natural você vir aqui ouvir uma palestra minha, e cada culto eu tenho que melhorar a palestra. Mas no sobrenatural de Deus, eu posso repetir a palavra de domingo passado, e Deus se move no meio da igreja. Eu posso chegar aqui num texto que até qualquer criança vai conhecer, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. A unção de Deus desce nesse lugar, e pessoas são salvas, curadas, libertas, transformadas, porque o poder é dele, o que move a igreja é Ele. É Ele. Alguém acredita nisso? O instrumento toca ali. O menino da guitarra, que aliás arrebenta na guitarra, ele estava aqui em algum lugar, cadê ele? Lá atrás, onde se esconde? Toca muito, hein, meu? Dá aquela na guitarra lá, pronto. Vocês acreditam nisso ou estou me achando empolgado? Eu acredito nesse sobrenatural de Deus que se move no meio do louvor, no meio da adoração. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria, para lhes apresentar o mistério de Deus. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor, muito trêmulo, e a mensagem e minha pregação foram muito simples.
não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quanto as ouviram, que a mensagem vinha de Deus. Fiz isto porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Eu não quero que a palestra seja boa. Eu quero que o poder de Deus se manifeste no meio da igreja, por gente que não tem sua fé baseada nos outros, mas crê no poder de Deus. Vamos lá? O que tem que nos mover então? Que combustível é esse? Que motor é esse que nós precisamos, porque a nossa jornada é longa, né? O que move você? O que traz você aqui, né? O que vai levar você embora daqui? Amanhã, quando você acordar, o que vai te acordar pela manhã e te tirar de casa? Não arrastando o pé, mas marchando. O que vai te fazer vencer essa semana? Quem crê nisso? É isso que eu quero falar com você. Vamos lá. Primeira coisa, uma vida com propósito. Me dá um sinal, me dá um testemunho levantando a mão, por favor. Quem aqui quase morreu? Se você perguntar quem morreu, alguns levantam a mão, não é? Desculpa, eu brinquei aqui. Levanta a mão aí, quem quase morreu? Sabe disso, é uma coisa que você sabe, quase morreu. Olha. Alguns devem ter sido acidente de carro, né? De verdade, se você levantou a mão, porque você tem um sentimento em você, que naquele dia ali foi um novo nascimento para você, é isso? Você deve até brincar assim, eu tenho 2 datas de nascimento. Agora, me estranha um pouco, gente, porque, puxa vida, era para ter morrido. Será que Deus vai ter que se manifestar aqui no meio da igreja dizendo, naquele dia eu te livrei da morte? Será que vai ter que ser isso? Para você entender que era para você ter morrido naquele dia. E se não morreu, por que você não morreu? Porque tem um propósito. Gente, só pode ser. Não é possível. Você não pode ser mais bonito que eu, gente. Você não pode ser mais importante que eu, assim, porque Deus salva você e não salva. Não, não foi. É um propósito do Senhor. Eu creio nisso. Tem 2 histórias na Bíblia que mostram assim claramente que a pessoa não entendeu o propósito. Não entendeu. A primeira é Ezequias. Deus chega para ele e fala assim: prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele chora, entra na presença do Senhor, vira o rosto na parede, e Deus dá a ele 15 anos. Gente, eu não sei você aqui, agora a gente lendo aqui a Bíblia, e lendo, e eu amo ler a Bíblia, eu gosto de ler, e lendo e relendo, sabe, teriam que ser os 15 anos para a glória de Deus. Quem concorda? Tinha que ser os 15 anos para ficar olhando para o Senhor. Aliás, tinha que ser os 15 anos virado para a parede, falando com Ele. 15 anos. 15 anos com o Senhor. 15 anos para a glória de Deus. 15 anos com esse propósito. Sabe por quê? Porque eu ia morrer. E Ele me deu 15 anos. Ele me deu. Ele fez tudo contrário. Nem a casa ele pôs em ordem, que deveria, pelo menos a casa. Ele falou para eu vou pôr em ordem a casa, depois eu faço o que eu quiser. Nem isso ele fez. É assim que muita gente está vivendo, sem propósito. Propósito tem que mover você para uma vida diferente. Propósito tem que ser razão na sua vida.
Eu já contei para vocês várias vezes isso, gente. Um tempo da minha vida em que eu cheguei a perguntar por que eu nasci. Por quê? Por que passar por isso? Por que ter que responder para os outros? Eu não tenho pai. Por que isso? Por que tanta dificuldade na vida da minha mãe, a ponto de até de pensar em tirar? Por que isso? Para quê? Para que isso? Agora, se eu nasci, tem propósito. Tem uma razão, não é possível. Ele pensou nisso. E não é um propósito eu estar aqui pregando para você? Quem recebe isso? Aleluia! Eu acho que é. E quero viver assim. Quero viver desse jeito todos os dias da minha vida. Viver o propósito de Deus para a minha vida. Outra história na Bíblia que não faz sentido, gente. Lázaro, morto há 4 dias. 4 dias cheirando mal. Deus ressuscita ele, tira de dentro da cova, do túmulo, do buraco lá. Não se ouve mais falar em Lázaro. Eles perguntam, ressuscitou para quê? Para jogar bola. Ressuscitou para fazer o quê? Que sentido que você deu na vida? O que você fez? O que está movendo você? Nada. Então não está vivendo nada. E enterra dom, pior ainda, enterra um dom, um talento, enterra, que uma hora vai cobrar. Cadê o que eu te dei? Tinha um propósito. Você ser o que você é, ter o que você tem, tinha um propósito. Você ser baixinho tinha um propósito, você ser alto tinha um propósito, ser careca tinha um propósito, ter cabelo tinha um propósito, ser escuro tinha um propósito, ser branco tudo tem um propósito. Porque foi dessa forma que Ele me fez. E de modo tremendo Ele criou a minha vida. Tem um propósito. E um dos grandes propósitos que tem na minha vida, um dia eu vou voltar para casa. Vou voltar para a casa do meu pai. Atos 17, 28 fala assim, olha, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Meu propósito é esse. Alguém aqui já leu o livro Uma Vida com Propósito? Isso está escrito no livro. Você foi feito por Deus e para Deus, e até que compreenda isso, sua vida jamais terá sentido. Você vai ficar perdido na vida. Mas a hora que você entender, eu fui criado para a glória dele. No livro está escrito isso. Se você quer que a sua vida cause impacto, dá uma direção para ela. Dá um propósito para tudo isso. Dá um novo significado para tudo isso. Está escrito no livro. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que o aqui e o agora, e perceber que a vida é uma preparação para a eternidade, você vai começar a viver mais intensamente, de forma diferente. Você crê nisso? Vamos lá, outra coisa que tem que nos mover. Eu poderia só ler o texto, não falar nada. O amor. E infelizmente, tem muita gente usando o falso. E o falso é ódio, mágoa, ressentimento, falta de perdão. Isso é perigoso. Funciona, mas não vai durar eternamente. Porque o amor jamais acaba. E o amor é Deus. Quem tinha que nos mover é Deus, através do seu amor em Cristo. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia,
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Não tira do lugar, vai continuar no mesmo estado, do mesmo jeito. Mas quando o amor move, tudo muda. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você concordaria comigo se eu dissesse que o amor faz a gente fazer loucura? Concorda com isso? Imagina minha filha, né? Um dia nós estávamos em Gramado, e eu não sei o que foi que escapou da mão da Larissa. Eu não lembro o que foi que escapou. Eu acho que foi um gorro, uma touquinha que nós compramos lá, e caiu na rua. A Larissa entrou na rua, e vinha o carro. Gente, vocês acham que eu pensei assim? Olhei para a Larissa, olhei para o carro e olhei para mim e falei, bom, um vai morrer. Vocês acham que eu fiz esse pensamento assim? De falar assim, eu entrei na rua achando até que eu ia parar o carro. Sabe, quando você entra na rua quase que dando as costas para o carro assim, e eu fiz isso. Agora, vem cá, você não faria isso? Vocês estão pensando, faria ou não faria? Você não pularia? Pularia na frente, sem pensar. O amor faz você fazer coisas que... Um dia eu fui na escola do Renan era criança ainda, eu não lembro por que eu fui, e estava tendo educação física na escola e tal, eu entrei, estava na quadra, e na hora que eu entrei, tinha um menino chutando o Renan. Eu preciso falar que eu fiquei verde, a camisa rasgou, as calças rasgaram. E eu entrei dentro da quadra, parei atrás do menino, o menino estava de costas, parei atrás dele. Ele olhou, se virou a cara, assim, fez assim para mim, assim. O professor de educação física veio, que eu entrei dentro da quadra. E ele veio assim, e eu falei, não fala nada não, deixa eu me acalmar. Gente, eu não bati no menino, vocês estão esperando eu contar que eu bati. Vontade, sabe aquela que você pega ele assim, tira ele para cá e fala. Shh. Gente, desculpa, eu estou só confessando pecado para você, porque o amor faz você ficar assim, fecha o olho, embaça a visão da gente. O amor tinha que, sabe, irmãos, às vezes você fica pensando muito, meu irmão, o amor move, você pega e doa, você pega e faz, o amor faz você fazer coisas que você não pensa muito. E o amor é Deus. Agora você entende uma igreja que não é movida por isso. É movida pela fé dos outros, é movido por aparência. Tem uma aparência que ora, uma aparência que frequenta a igreja, uma aparência que lê a Bíblia, uma aparência que funciona, durante um tempo funciona até quem prega aqui, funciona um tempo, mas uma hora a gente cai, uma hora não funciona. Tem que ser verdadeiro, e o amor é verdadeiro. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Crê nisso? Fala para a pessoa lá de cima, eu amo você. Amém. Vamos lá, último, hein? Último. Gente, se eu pregar 10 dias, falei assim, pastor vai fazer uma campanha de 10 dias.
10 dias eu vou falar isso, porque eu acho que eu só sei falar isso aqui, gente, eu não sei. Eu acho que quem está aqui comigo já há 21 anos deve falar assim, nossa, eu contar quantas vezes o pastor falou sobre isso. É porque eu sou fruto disso aqui que eu vou falar. Eu sou resultado disso. Eu sou uma pessoa que eu não posso bater a mão no peito assim e falar que eu fiz, eu cheguei. Eu não posso. Sabe uma coisa que me move? Pessoas. Eu sou muito grato a pessoas. Gente, eu teria que um dia falar de pessoas. Pessoas que pagaram passe para mim, passagem, não tinha dinheiro para pagar passagem. Pessoas que me deram tênis, pessoas que me vestiram, pessoas que me honraram, pessoas que me socorreram, pessoas que choraram do meu lado, pessoas que me pagaram um café, pessoas que tinham motivo para ir embora, não foram, pessoas. Eu sou fruto de pessoas. Moisés está tendo uma conversa com Deus. Deus está falando com ele. E Deus fala com ele e fala, não. Ele falou não para Deus. Aí Deus falou com ele de novo. Ele falou não. São as desculpas. Eu sou gago, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou pequeno, São as desculpas. Eu estou cansado, eu não... Assim, são as desculpas. Deus falou com ele de novo. Ele disse não. Aí Deus falou assim, Arão não é seu parente? Ele falou, então ele está vindo aí. E quando ele chegar, ele vai ficar tão feliz de te ver. Vocês devem se gostar. Moisés falou, é verdade. Então vamos fazer assim. Eu falo com você, você fala com ele, e ele fala com Faraó. Você vai ser na vida dele como se fosse Deus. Acabaram todas as desculpas. Lá vai Moisés e Arão fazer uma obra extraordinária. Gente, você está entendendo isso? E talvez você esteja no caminho contrário, tentando buscar esse caminho solitário. Isso só em filme, gente, que é bonito. Coloca o cara ali, ele é solitário, parece que bonito. Só é que no filme não mostra que ele chora, não sofre, que ele está com dor sozinho. Não mostra, o filme só mostra a parte bonita. A Bíblia fala assim, não é bom estar só, é bom ter alguém na vida. Se você cai, outro levanta. Se você está com frio, outro cobre. É bom, gente. Amar coisas funciona, mas uma hora quebra, gasta. Tem que amar pessoas. Ter pessoas na vida que vale a pena acordar, vale a pena sonhar, vale a pena viver. Né? Então Deus quer colocar pessoas na sua vida. E é incrível porque Deus colocou uma igreja na sua vida e você não tem pessoas numa igreja. Porque a gente não enxerga igreja como pessoas. A gente enxerga um negócio místico. Que as pessoas falam assim, eu não vou lá por causa de ninguém. Eu vou lá por causa de Deus. Vem um dia aqui que não tem ninguém, cara. Eu abro para você vem aqui, não tem ninguém aqui na igreja. Só você e Deus. E Deus ainda vai perguntar, você não trouxe ninguém? Fica de pé.